Bom dia, meninos e meninas, bom dia, queridos alunos, e dando continuidade aos gases ideais, vamos na nossa aula 15 de Física no MyClass. Colégio Opção e Conhecimento, Sistema Coque de Ensino. Hoje no setor 222, data 21 de maio de 2020, caderno 14, capítulo 17, página 168, módulo 42, gases ideais. Gases ideais. Vamos ver a lei geral dos gases ideais. Na aula passada eu coloquei essa lei para tirar as transformações isotérmica, isobárica e isovolumétrica. Então, as leis de Boyle, Charles e Gay-Lussac foram reunidas numa só lei, constituindo assim a lei geral dos gases ideais. Então, considerando que pressão vezes volume sobre a temperatura é igual a K, K é a constante que depende da natureza do gás. Se durante a transformação temos a mesma quantidade de gás, então PV sobre T igual a K e P', V', T' igual a K. Assim podemos igualar as duas equações e temos então a lei geral dos gases ideais. Estudando a lei geral dos gases ideais, o físico francês Émile Clapeyron pretendia provar que a constante K, que aparece na lei geral, dependia da massa do gás. Após muitos estudos, ele concluiu, porém, que essa constante era proporcional ao número de moléculas do gás e não à massa do gás. Assim, ele conseguiu associar a constante K de cada substância ao seu número de moléculas e a uma outra constante, R, que valia para qualquer gás ideal. Então, nós temos lá K igual N vezes R. R é a constante universal dos gases. Sabendo que P vezes V sobre T, quer dizer, pressão vezes volume sobre a temperatura em Kelvin, igual a K, e K igual a N vezes R, nós temos P vezes V sobre T igual a N vezes R. Ou, isolando, né, o PV, ficamos com PV igual a nRT, que é conhecida como equação de Clapeyron. Em química, sabe-se que nas condições normais de temperatura e pressão, CNTP, pressão 1 atmosfera e temperatura 0 graus Celsius ou 273 Kelvin, 1 mol de qualquer gás ocupa o volume de 22,4 litros. Assim, podemos determinar o valor da constante universal dos gases ideais usando a equação de Clapeyron. Então, PV igual a nRT, substituindo P por 1, o V por 22,4, igual a 1 mol vezes R vezes 273, isolando o R, nós vamos fazendo as continhas, obter 0,082 atmosfera vezes litro sobre mol vezes Kelvin. Existem outras unidades no sistema internacional. R é aproximadamente igual a 8,31 joules por mol vezes K, R igual a 2 calorias por mol vezes K e R igual a 62,3 milímetros de mercúrio por mol vezes K. Não esqueçam que N igual a massa sobre a massa molar. Em algumas transformações, o número de mols pode não ser constante, ou seja, pode vazar ou entrar gás durante o processo. Nesse caso, a única grandeza que não varia é a constante universal dos gases ideais, R. Assim, devemos isolar essa grandeza na equação de Clapeyron. Então, o R fica à esquerda, igual ao quociente entre o produto da pressão vezes o volume sobre N vezes a temperatura. Igualando as duas situações, inicial e final, nós temos uma pequena modificação naquela equação geral dos gases ideais. Essa equação deve ser usada sempre que houver variação no número de mols durante a transformação. E partimos para os nossos exercícios. Exercício de aplicação 1, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Uma dada massa de gás perfeito está em um recipiente de volume 8 litros a temperatura de 7 graus Celsius, exercendo a pressão de 4 atmosferas. Reduzindo-se o volume a 6 litros. Vocês têm que prestar bem atenção, porque eles podem falar assim, reduzindo o volume de 6 litros. Aí vocês têm que tirar do volume inicial. Aí não, reduzindo a
e aquecendo-se o gás, a sua pressão passou a ser 10 atmosferas. Determine a que temperatura o gás foi aquecido. Então, nós temos os dados e a pergunta: volume 8 litros, a temperatura em Celsius 7 graus Celsius, a pressão 4 atmosferas, volume final 6 litros, a pressão 10 atmosferas, ele quer a temperatura final. Então, vocês observem assim: quando vocês usam a equação geral dos gases ou quando vocês usam o Kaplan-Ron, é muito fácil. Se você tem dois volumes, duas temperaturas e duas pressões, vocês usam a equação geral dos gases perfeitos. Fazemos a conversão da temperatura em graus Celsius para Kelvin, somando 273 à temperatura em graus Celsius. Substituindo lá na equação, 8 vezes 4 sobre 280, 10 vezes 6 sobre T', que eu quero. Isolando T', ficamos aí 280 vezes 10 vezes 6 sobre 8 vezes 4. Fazendo as continhas, temos 525 Kelvin. Se nós convertermos para graus Celsius, teremos 252 graus Celsius. O segundo problema, um pouquinho mais detalhado, eu até assinalei em vermelho aí as condições. Um professor realizou com seus alunos o seguinte experimento para observar fenômenos térmicos. Colocou inicialmente uma quantidade de gás em um recipiente adiabático, quer dizer, que não troca calor, comprimiu isotermicamente, quer dizer, manteve a mesma temperatura, o gás a temperatura de 27 graus Celsius até a pressão de 2 atmosferas. Liberou em seguida metade do gás do recipiente, verificou, mantendo o volume constante, a nova temperatura de equilíbrio igual a 7 graus Celsius. Então, vocês veem que aí vocês vão usar aquela formulazinha, certo? De Clapeyron com N. Calcule a pressão do gás no recipiente ao final do experimento. Então, a primeira transformação é isotérmica e a segunda é isobárica. Em relação às temperaturas inicial e final, sabe-se que T0, ele usou aí T0 igual a 27 graus Celsius, que é igual a 300 Kelvin. Somamos 273. E T igual a 7 graus Celsius, que somando a 273 dá 280 Kelvin. De acordo com a equação de Clapeyron, as variáveis que caracterizam o estado inicial e final do gás estão relacionadas respectivamente. T inicialmente, P0, V0 igual nRT0. Então, substituindo 2V0 igual a 300nR. Né? Depois, na segunda situação, PV igual a nRT, PV0 igual a 280 N0 sobre 2R, sendo o número de mols, né, N. Dividindo uma equação pela outra, pode-se calcular a pressão. 1 sobre P, 300 sobre 280 igual a P 280 sobre 300, 14 sobre 15, simplificando, 0,93 ATM. O terceiro exercício: meio mol de um gás perfeito ocupa um volume V de 0,1 metros cúbicos quando a temperatura de 300 Kelvin. Qual é a pressão do gás a 300 Kelvin? Considere R igual a 8,31. Aí você já sabe que vai usar Kaplan-Ron direto, porque ele deu o valor de R. Temos os dados, né, listados aí. A resolução simples, PV igual a nRT, faça a substituição, meio vezes 0,83 vezes 300, aí ficou 0,1P igual a 1.245, P 1.245 dividido por 0,1 e temos 12.450 Pascal, que é a alternativa D. Aí temos listados os nossos exercícios, você sabe sempre como fazer. Bons estudos e até a próxima.